Guerra na Palestina. Itamaraty confirma a morte de brasileira que estava desaparecida desde o início dos ataques do Hamas a Israel. Avião fretado com 172 israelenses que estavam na América do Sul parte de São Paulo para Tel Aviv. No Brasil, Justiça rejeita recurso do PSDB e mantém decisão contra Eduardo Leite. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vota para condenar mais 8 réus que participaram dos atos de janeiro. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. Guerra na Palestina. A última brasileira que seguia desaparecida em Israel, a carioca Carla Stelzer Mendes, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer. E mais um avião da FAB desembarcou em Tel Aviv para realizar outro voo de repatriação. De acordo com a FAB, o avião modelo K630 levará ao Brasil 215 passageiros. A chegada ao Rio de Janeiro está prevista para este sábado. A repatriação faz parte da operação Voltando em Paz, realizada pelo governo federal. O conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, que já deixou mais de 3.000 mortos, entrou no 7º dia nesta sexta-feira. 3 mortes de brasileiros foram confirmadas. A última morte confirmada foi a da carioca Carla Stelzer Mendes, que estava desaparecida desde o início dos ataques. Até o momento, todos os brasileiros repatriados estavam em Israel. Segundo o Itamaraty, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O governo negocia com o Egito a formação de um corredor humanitário para retirar da faixa de Gaza 22 brasileiros. Parte deles estava em um abrigo montado em uma escola católica da região. Controlada pelo Hamas, a faixa de Gaza é alvo de bombardeios feitos por Israel desde o último sábado. A ofensiva israelense é uma resposta ao ataque surpresa feito pelo Hamas a território de Israel. O exército de Israel deu um prazo de 24 horas para que civis deixem a cidade de Gaza. O porta-voz do Exército afirmou que a evacuação é para a própria segurança dos habitantes da faixa de Gaza e recomendou que as pessoas só voltem à cidade de Gaza quando o governo israelense permitir. Palestinos temem que a ordem seja um indicativo de que o exército israelense entre por terra em Gaza. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reuniu na tarde desta sexta-feira em Nova York para discutir questões humanitárias relacionadas à guerra na faixa de Gaza. O Conselho, neste mês de outubro, é presidido pelo Brasil. A reunião do órgão seria na semana que vem, mas a pedido do Brasil, o encontro foi antecipado. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve presente na reunião. Ele desembarcou na cidade norte-americana por volta de 7 horas desta sexta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no início da noite desta quinta-feira que conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e que fez um apelo para a abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. Lula vem mobilizando esforços diplomáticos em prol do corredor humanitário para que alimentos, água e remédio entrem em Gaza e para que os civis que queiram sair de lá possam ter caminho livre. O presidente disse também que argumentou com Herzog que inocentes não podem pagar pela guerra. Em sua rede social, Lula disse que solicitou ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não faltem água, luz e remédios em hospitais. Segundo Lula, não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Lula ainda afirmou que voltou a condenar os ataques do Hamas em Israel. O presidente já havia chamado a ação do Hamas de terrorista no fim de semana, quando o grupo invadiu Israel.
Cerca de 175 israelenses que estavam em países da América Latina embarcaram nesta sexta-feira rumo a Israel para se somar ao exército na guerra contra o Hamas e ajudar serviços de emergência. O embarque ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Enquanto brasileiros e latino-americanos embarcam para lutar na guerra em Tel Aviv, 775, lá em Gaza a coisa está mais ou menos em tempos de caos. Veja o seguinte, Gaza só terá água, luz e comida e combustível se libertar os 150 reféns que estão na faixa de Gaza. Israel deu um ultimato de 24 horas para que os residentes da faixa de Gaza deixem o norte da faixa e vão para o sul. Enquanto isso, o Hamas deu uma ordem contrária, dizendo que pode até impedir que quem mora na Zona Norte deixe a Zona Norte para ficar na Zona Sul. Os poucos mais de 23 brasileiros que estão na faixa de Gaza, a única garantia que se tem até agora, apesar dos esforços diplomáticos de governos, é de que eles continuam numa escola lá na faixa de Gaza e que foram negociadas condições com Israel para que não bombardeie esta referida escola. Aí você diz assim, mas quando se trata de bombardeio, o Sheik solta o míssil lá, solta a bomba e pega uma ou outra parte que não está... Não. Hoje, a tecnologia permite que você atinja alvos definidos, alvos que você pretende atingir. Agora tem uma outra ameaça perigosa. O Hezbollah ameaça entrar na guerra, deixar o sul do Líbano para invadir Israel. O ministro da Justiça, Flávio Dino, conseguiu unir petistas e bolsonaristas. Ambos os lados tentam desgastar seu nome por ele ser considerado uma alternativa na sucessão de Lula na presidência da República e estar cotado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino e aliados próximos reconhecem que há uma possível tentativa do ministro estar tentando gerar um fogo amigo dentro do governo petista, além de estar recebendo duras críticas da oposição. A segurança pública tem sido usada pelos polos antagônicos da política brasileira para atacar o ministro, mas os apoiadores de Jair Bolsonaro e Lula têm interesses e métodos diferentes para afrontar Dino. Bolsonaristas fazem oposição escancarada e usam todas as oportunidades possíveis para criticar a segurança pública, uma das áreas de atuação do Ministério da Justiça. Entre os argumentos usados estão a falta de ação da pasta com a escalada de violência na Bahia e no Rio de Janeiro. Os deputados de direita também criticam o fato do ministro não ter comparecido em sessões no Congresso. Para os parlamentares, o ministro tem sido um recordista de convocações para dar explicações na Casa Legislativa. Já no PT, as alfinetadas no ministro ainda são veladas. As críticas surgem nas entrelinhas e buscam pavimentar o caminho para esvaziar o poder de Dino. O partido também tenta empurrar para o ministro os resultados negativos da segurança pública na Bahia, estado sobre a administração petista desde 2007. Uma das críticas do PT é que Dino gosta de aparecer e estaria tentando cavar espaço como sucessor de Lula na presidência ou uma vaga no STF. A Justiça rejeitou o recurso do PSDB e manteve a decisão que afasta o governador gaúcho Eduardo Leite da presidência do partido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou embargos de declaração apresentados pelo PSDB e confirmou a decisão que afasta da presidência do partido o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também fica mantida a exigência de convocação de convenção para eleger uma nova direção para a legenda.
A ação que levou à decisão de afastamento de Leite foi apresentada pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. A direção do PSDB afirma que realizará nova convenção em novembro e que a decisão é inócua porque ainda cabe recurso. Adversários internos do governador gaúcho, no entanto, têm outra visão e afirmam que atos tomados por sua gestão estão inválidos. O mais importante deles é o afastamento do presidente do Diretório Municipal de São Paulo, Fernando Alfredo, e a nomeação de uma comissão provisória para seu lugar. Por esta interpretação, Alfredo segue sendo comandante do Diretório Paulistano após convenção municipal realizada no mês passado. E a seguir, Alexandre de Moraes vota para condenar até 17 anos mais 8 réus que participaram dos atos antidemocráticos. Morre aos 36 anos influenciadora lésbica bolsonarista Carol Weller. Brasil News volta depois do intervalo. Até já.